E aí pessoal do YouTube, eu sou o Andrei e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é com o Samsung Galaxy A16 5G com 4 GB de memória RAM, minha experiência de uso. Já vou adiantar para vocês que a minha experiência de uso não foi agradável, tá gente? Então vamos lá. 7 dias usando esse aparelho com meu chip aqui, tá? Eu passei por um certo perrengue com esse aparelho, que eu vou explicar para vocês. Ele teve aí ele fez aí uma média de 6 horas de tela ligada, tá? Eu achei bem pouco. E como eu disse já para vocês, pessoal, e como já disse em outros vídeos, ele vem com processador lá desde o A14. Esse aparelho tem o mesmo processador do A14, tá? E detalhe, 4 GB de memória RAM, né? Eu sempre recomendo para que, se vocês forem comprar, comprem um aparelho com 8 GB de memória RAM, no mínimo hoje, né? Porque senão você vai passar aí por certos apuros, igual eu passei. O tempo para carregar esse aparelho de 11% a 100% foi em 1 hora e 40. Tá mais ou menos aí na média quando se trata de Samsung pelos carregadores que ela fornece aí para o aparelho. Esse aparelho aqui, ele vem com um carregador de 15, mas ele é compatível até 25 watts e foi com um carregador de 25 watts que levou 1 hora e 40. Certamente se eu colocasse o carregador de 15 watts aqui, levaria em torno de 2 horas, tá? Então para muita gente, se 1 hora e 40 é muito, 2 horas, imagine então, né? Bom, vamos lá. Eu tive, gente, um A15 5G de 8 GB. Eu achei o aparelho assim sensacional. Adorava o aparelho muito bom. E detalhe, posso falar para você que é melhor do que esse aqui com 4 GB de memória RAM. Não posso afirmar quanto ao modelo desse aqui com 8 GB de memória RAM, mas em relação ao 4 GB de memória RAM, ele não é bom em relação ao A15 5G de 8 GB de RAM, tá? Memória RAM física, não estou contando com memória RAM virtual, tá? O A16 em alguns momentos ele assim ficava lento, parecia que ia travar, mas depois ele se soltava, né? Então, às vezes dava um certo medo de você executar alguma coisa, você ia fazer a transição de apps, ele dava aquela engasgada na tela, falei assim, vai travar agora, não, daí ele vinha com o aplicativo, tá? E isso, muitas vezes passa insegurança, entendeu? E para mim, então, para eu perder a confiança no aparelho é muito fácil, tá? E quando eu perco a confiança no aparelho, eu prefiro até trocar de aparelho e passar aqui minha experiência para vocês, que é o que eu estou fazendo, tá? Eu passei por 2 vezes nessa situação do aparelho não tá fazendo nada com o aparelho tá no bolso e eu sentindo que o aparelho estava aquecendo. Ou seja, devia ter alguma coisa ali travado no aparelho, alguma coisa acontecendo e o aparelho ele começou a aquecer, né? E também, em consequência disso, o aparelho começou a apresentar toque fantasma, apresentou 2 vezes toque fantasma, ou seja, eu ia clicar num aplicativo para entrar, ele não entrava, ele travou no aplicativo da câmera, eu tentava mudar de foto para vídeo, ele não deixava, e tinha uma hora também que eu clicava para entrar no aplicativo, ele descia a notificação, ele fazia esse gesto aqui, ele fazia esse outro gesto aqui também, ó, na tela, então eu falei, tá com toque fantasma. E o que eu tive que fazer? Eu não conseguia nem desligar o aparelho. Eu tive que usar o liga e desliga e acho que o liga e desliga volume menos, ficar pressionando para forçar o reinício, porque nem na tela quando aparecia o menu para desligar eu conseguia. Então eu tinha que ficar apertando os 2 botões aqui até forçar o reinício pelos botões. Aí voltou ao normal, tá gente? Mas eu passei por essa situação 2 vezes, tá? Uma coisa que eu falo para vocês a experiência que eu tive foi o seguinte. Uma das experiências, um dos fatos, né, que ocorreu comigo foi num evento e eu fui com esse aparelho como principal. Eu fui com o S24 Fan Edition, que eu já não estou usando mais só para tirar as fotos, né? E esse aqui como principal. Foi a melhor coisa que eu fiz, foi utilizar o S24 como principal. Tá certo que ninguém vai com a A16 para tirar foto no evento, né? Eu fui com o S24 Fan Edition por causa das câmeras que são muito boas, né? Quando eu pedi o Uber nesse aparelho aqui, o aparelho, para executar o Uber, ele já executou com uma certa dificuldade. Aí depois eu encerrei, eu fiz o encerramento da corrida, tal, também um pouquinho lento. Aí na hora de pedir foi também um pouquinho sofrível também para executar. Ou seja, se você estiver executando o Uber, feche todos os aplicativos que você tem no aparelho. Se você estiver aqui, por exemplo, nos últimos aplicativos abertos, feche todo mundo, tá? Deixe só o Uber rodando, porque senão você pode ter problemas.
Eu fiquei com medo de não conseguir executar o Uber, do aparelho travar, não voltar mais. Eu falei, e agora, né? Mas ainda bem que eu tinha o S24 Fan Edition, que eu poderia colocar meu chip lá, poderia instalar o aplicativo e vida que segue, né? Mas eu passei assim um certo sufoco com esse aparelho, que eu não desejaria isso para ninguém. Bom, vamos lá. Para usar em casa como um aparelho básico, para usar em casa o aparelho do Pix, o aparelho secundário, tá bom demais. Só para fazer essas funções básicas. Agora, funções aí que requerem um pouco mais do aparelho, vocês vão sofrer com o aparelho, tá? Por exemplo, você deixa em casa para o Pix, entrar num banco tal, para aquilo, perfeito. Um WhatsApp, por exemplo, só para casa, certo? Um aparelho secundário, perfeito. Mas se você vai para a rua, você vai utilizar aí o GPS, o 5G dele, aí a história é outra. Então você pode ter um pouco de dificuldade. Então já estou deixando o meu alerta aqui, tá, gente? Como eu até falei nas lives, eu faço lives todos os dias aqui no YouTube, neste canal, de domingo a sexta-feira, das 19 às 21 horas e de sábado, das 20 às 22 horas. Eu falei pro pessoal, olha, não tenho coisas boas para falar desse aparelho na live, então vocês vão ficar sabendo. Aí o pessoal, o que será, tal, né? Então, tá aqui tudo que eu tô falando para vocês. Até falei pro pessoal, não vou passar pano nenhum. Esse aparelho é emprestado pela Samsung e eu estou aqui para passar a real para vocês, tá, gente? E outra coisa, RAM Plus não ajuda em nada, tá, gente? RAM Plus ajuda a permanecer o aplicativo em memória, não dá performance pro aparelho, não vai dar rapidez pro aparelho. Então, RAM Plus não adianta. E o último item aqui que eu posso falar para vocês é, mesmo assim você quer pegar um A16 5G, pegue a versão 8GB. Mesmo assim, a versão 8GB, eu não sei se você irá passar pelo mesmo perrengue, eu acredito que não. Eu não posso dar minha opinião quanto à versão de 8GB de RAM, porque eu não estou testando, estou testando de 4GB. Eu posso passar esse perfil de uso aqui para este aparelho. Por 8GB de RAM, sugiro que você pesquise em outros canais, fale com outras pessoas que testou o modelo com 8GB de RAM para ver se está passando pela mesma situação, tá, gente? Então é esse o recado que eu dou. Recomendo só se for a de 8GB, mesmo assim, se a versão de 8GB tiver os mesmos problemas de lentidão e travamento, toque fantasma desse aqui, aí que eu não recomendo mesmo o A16, tá bom, gente? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou, seu joinha, não deixe de se inscrever no canal e tocar no sininho para receber as notificações. Obrigado, até mais. Falou, pessoal. Fui!